Bom, meu nome é Cássio Mata Bones, eu sou estudante de bacharelado em Ciência de Dados no ICMC da USP e esse vídeo aqui é um projeto de extensão da matéria ICC, Introdução à Ciência da Computação, e nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a linguagem binária, que é um tema, por mais que simples na computação, muito útil e muito importante para quem está ingressando nesse momento para essa área. Antes de falar sobre o que é linguagem binária, é importante ressaltar as aplicações dela, que ela é simples, mas participa de muitas utilidades do dia a dia. Então, no exemplo de armazenamento de dados, um HD, um SSD, que são peças de memória no computador, eles armazenam dados em zeros e uns, que são a linguagem binária que eu vou explicar posteriormente. No processamento de hardware, basicamente as peças de um computador ou um processador, por exemplo, eles funcionam como se eles tivessem interruptores. Quando o interruptor está desligado é zero e quando está ligado é um, que é justamente a base binária. Na tradução de software, existem muitas linguagens de programação, C, Python, Java, que precisam ser transformadas para a linguagem de computadores. Sair da linguagem padrão, que você codifica, para uma linguagem binária que o computador entenda e possa processar as informações. As mídias digitais, fotos, vídeos, qualquer imagem, são também armazenadas em zeros e uns. Sobre comunicação nas redes, os dados, eles viajam em zeros e uns pela internet. Bom, indo adiante, o bit, ou dígito binário, ele é a base da linguagem binária. E ele representa o 0 ou 1, de base 2, 0 ou 1. Mas um bit sozinho não armazena muita memória, nem muita informação. Então os bits eles têm que ser agrupados para que possam reservar mais memória e mais informações. E eles funcionam dessa forma. Quando são 2 bits, por exemplo, são dois zeros ou uns. Então, dois bits são quatro possibilidades. Ou seja, 0 ou 0, 0 ou 1, 1 ou 0, 1 ou 1. E assim por diante. 3 bits são 8 possibilidades e 8 bits são 256, que é 2 elevado a 8. E, mais em específico, 8 bits representam um byte, que é muito importante para esse assunto da linguagem binária. Então, o byte é o termo binário, que é a sequência de 8 bits seguidos. Então, quando você coloca esses 8 bits, você guarda uma informação. Um número em decimal, por exemplo, que eu vou explicar como transformá-lo. Então, nesse caso, são 8 sequências de 0 ou 1. Esse caso de exemplo de byte, o byte é a cadeia inteira e o bit é apenas um número entre os zeros e uns. Para transformar um número binário para decimal, por exemplo, um bit para um número decimal, a gente usa a base 2. Ou seja, são 8 dígitos, de 0 até 7, em que você vai elevar 2 ao próprio dígito, o n. Então, nesse caso, por exemplo, esse número binário. O primeiro termo, que é o termo 0, é 0. Então, é 2 elevado a 0 vezes 0, que é igual a 0. E assim por diante. O segundo é 2 elevado a 1 vezes 1, porque é o primeiro termo. Então, dá 2. E assim sucessivamente. Então, você soma todas essas expoentes, essas potências, perdão, e vai dar um número decimal, que nesse caso, fazendo todos os cálculos, daria 214. Esse número 11010110. E só como tópico de curiosidade, existem outros sistemas de linguagens que também são utilizados. Não são tão abrangentes quanto o binário, porque ele é muito mais utilizado. Mas existem sistemas relevantes também, como o sistema hexadecimal, de base 16, que vai de 0 até 9, de A até F. O sistema octal, que vai de 0 a 7, base 8. O sistema ternário, base 3, 0 a 2, algo parecido com o binário, porém com um dígito a mais. E o sistema decimal, que é a base 10, que nós utilizamos praticamente sempre no dia a dia. Voltando para a conversão do binário para o decimal e tudo mais, existe uma tabela que qualifica esses números binários e decimais como caracteres, o que é muito importante para a leitura de um computador, de um sistema computacional. Então, por exemplo, o caractere A maiúsculo, em decimal é 65, que é o binário representado.
e assim por diante. Então, por exemplo, para algo ser escrito na tela, são vários números binários que representam algum caractere nessa tabela, que representam um decimal nessa tabela. Então, a tabela ASCII é como um tradutor de binário para caractere, uma vez que os humanos veem caracteres e entendem, e a máquina entende binários e entende os caracteres. Apenas como um exemplo dessa tabela ASCII, das traduções e das conversões, temos, por exemplo, a palavra gato, genérica. Você tem letra por letra, G-A-T-O, os números em decimais da tabela ASCII, que o G é 103, o A é 97, o T 116, o O 111, e como o computador lê, que é em binário, esses zeros e uns embaixo de cada letra que representam o caractere e o número decimal da tabela ASCII, transformando assim esses vários zeros e uns em uma palavra legível pelo ser humano. Bom, e por fim temos o tamanho da memória, que é basicamente a ordem de grandeza vista na física, na escola, que é quilo, mega, giga, tera e por aí vai. Mas em linguagem binária, em base 2, é um pouquinho diferente de como visto na física em geral. Então, o quilo, que é 10 a terceira, geralmente, com a em base 2, a aproximação binária seria 2 elevado a 10, que é 1024, e não 10 elevado a 3, justamente por essa troca de bases. E assim sucessivamente. O mega, que seria 10 elevado a 6, na verdade, em base 2, base binária, seria 2 elevado a 20, que é 1024 elevado a 2, e assim por diante, para giga, para tera, que é como basicamente é organizada essa memória e armazenada num computador. Bom, e o vídeo é isso. Espero que eu possa ajudar alguém, porque assim que eu entrei aqui foi um tópico que realmente, mesmo que seja simples, me pegou um pouco desprevenido, porque não era algo que era muito bom. E é isso. Obrigado pela atenção.